É só maximizar. Ok. Yeah. Então, o professor, uma das principais responsabilidades dele é planificar e dar aulas de forma clara. Quer dizer que as nossas aulas, nós não precisamos dar tanto conteúdo ao estudante, sob pena da nossa aula ser muito aborrecida. Nós podemos resumir a nossa aula olhando para os critérios da administração de conteúdo, que é o critério lógico e o critério psicológico. Como é que é o critério lógico e o critério psicológico? Eu devo, primeiro, fazer perceber ao aluno os conceitos primordiais. Se hoje estamos a falar da didática, começamos aonde? Começamos primeiro por um pequeno diagnóstico, depois, quando entramos na aula, começamos logo por definir. Já só repetir aqui que é para nós ver como é que nós começamos. Nós começamos, fora desses objetivos, nós começamos por definir o que é didática do ensino superior. Esse foi o primeiro elemento para que nós possamos ser introduzidos na aula. Depois, o segundo parágrafo fala praticamente da importância da didática do ensino superior, que faz o quê? Garante o ensino de qualidade. Depois disso, nós fomos pegar um pouquinho do histórico de como é que surge a didática. Porque se eu começasse com a história da didática, claro que vocês não poderiam achar interessante nisso. Ou o aluno não teria interessado, qual que seja o tema. Mas a partir da introdução, onde eu começo, primeiro, por definir, lhe mostrar que isso é importante, automaticamente eu estou a chamar a atenção do aluno para que ele possa, pelo menos, prestar mais atenção na sala de aula. E depois, nós estamos a discutir aqui conceito. Eu procuro relacionar com a nossa vida prática ou com a nossa vida diária, para que vocês consigam perceber exatamente o que eu estou a dizer. Eu passei aqui o histórico, depois de eu terminar o contexto histórico, eu falei de alguns princípios que são as regras que devem ser cumpridas do ponto de vista da didática. Terminamos o capítulo do conceito da didática do ensino superior. Agora estamos aqui a discutir o quê? A responsabilidade do professor. Por quê? Porque a didática será implementada ou utilizada pelo professor. Então, esse professor tem consigo também responsabilidade. Se vocês olharem, há uma forma lógica que eu estou aqui a partilhar com vocês esse conteúdo, que eu estou a falar, vocês estão à espera do que é que eu vou falar mais. Mas por quê? O meu slide não está poluído, não tem tanto conteúdo. Mas, em poucas palavras, vocês estão a prestar atenção e até um certo ponto vocês estão a perceber aquilo que eu estou a falar. Eu não estou a precisar trazer, vamos aqui ver na história. Eu já vos disse, já falei para vocês que o John Amos Comênio foi um dos princípios, um dos pioneiros a estruturar a didática moderna com base numa lógica e na experiência. Eu vos falei isso, você já tem noção de Comênio. Quer dizer que do ponto de vista histórico, o pai da didática moderna é o John Amos Comênio. Mas eu tive que, depois disso, fui pegar agora o conceito o histórico, um histórico antes do Comênio. O que que acontecia na antiguidade? Claro, aconteceu muita coisa, né? Nasceu Sócrates e Aristóteles, mas eu peguei apenas que os exemplos de Sócrates e Aristóteles para poder relacionar com a forma em que a didática era baseada, que era no quê? Na oralidade, porque poucos escreviam, era só falar, 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 vão conversando, estão a construir conhecimento. Passei esse capítulo. Claro que falar da didática na antiguidade nos levaria a 10, 15, 20, 40, 50 páginas, mas eu resumi. Agora eu venho aqui na Idade Média. Na Idade Média, eu procurei apresentar como é que era baseada. O ensino era praticamente controlado por onde? Pela educação. Depois, eu trago o Comênio novamente, que é o pai da didática. Terminei aquele capítulo, eu venho aqui nos princípios norteadores. Então, não há lá uma necessidade, uma grande necessidade de eu trazer para vocês um conteúdo tão poluído, depois vocês vão ficar aborrecidos. E por outra, eu preciso que vocês participem, então fiz um slide que vai centrar a vossa atenção em mim, porque eu preciso que vocês me ouçam e eu vou dar os exemplos, porque se eu pegar um slide com tanto conteúdo, vocês sabem ler, então, se vocês sabem ler, eu não preciso colocar um conteúdo com tanto slide para que vocês fiquem lá, vão lendo, porque senão o que é que vai acontecer? Vocês vão se distrair. Mas em poucas palavras, até aqui você já tem noção do que é didática, da importância da didática,
do pai da Uhum. didática e já têm noção também dos princípios Da norteadores da didática, didática Comênios. e vocês também já têm, sobretudo, alguns conceitos básicos sobre as responsabilidades do professor do ensino superior, que é de ensinar, orientar e avaliar. Ensina o quê? Para ensinar, primeiro tem que planificar, depois de ele planificar, deve dar aulas. Ao dar aulas, deve ser de forma clara e objetiva para que possa promover um aprendizado significativo, que é relacionar aquilo que você ensinou ao estudante na sua vida diária. O segundo elemento está relacionado com a orientação. O estudante, o professor, deve, em primeira instância, acompanhar os estudantes e procurar incentivar a autonomia e o pensamento crítico aos próprios estudantes, que é ajudar o estudante a refletir, ensinar o estudante a pensar, ensinar o estudante a ser autônomo, não dependente daquele conteúdo que eu trago aqui. Eu estou a falar para vocês do convênio, só falei um pouquinho. Quer dizer que se vocês quiserem saber mais sobre o convênio, já me deverão esperar de mim. Vocês deverão pesquisar sobre o convênio e assim sucessivamente. Desculpa. Agora, o outro elemento está relacionado com a avaliação das responsabilidades do professor. Vamos encontrar várias responsabilidades. Eu trouxe aqui apenas três, que eu achei que são pelo menos umas das principais. Está relacionado com a avaliação. Mas por quê? O professor tem que avaliar para saber, primeiro, quando o professor avalia o estudante, ele também está a se autoavaliar. Porque Avaliar, o sim, para resultado, saber até que ponto conseguiu ensinar. sim, até que ponto os estudantes também conseguiram entender aquilo que eu planifiquei. Porque em nada adianta, eu Exatamente. não sei o porquê que os professores, os nossos professores que nós tivemos, eles ficam muito felizes quando na cadeira dele só 5 alunos é que aprovaram. Isso está mal. O professor não é dificultador do processo de ensino-aprendizagem. O professor é facilitador do processo, porque o aluno consegue fazer aquilo que você lhe ensina, mas ele precisa de você como mediador. Então, quer dizer que você não está ajudando a mediar o conhecimento, porque o professor não é o dono do conhecimento, o professor não é detentor do conhecimento. Vocês sabem que o professor tem a responsabilidade de ensinar, ele tem que ensinar, vocês sabem disso. Então, eu apenas estou aqui a Sim, mediar aquilo que vocês sabem e aquilo que está relacionado com a especialidade. Então, o professor deve fazer uma avaliação, mas é uma avaliação que eu sei que eu ensinei isso e os meus alunos estão à altura de responder. Por que, que eu ensinei um mais um? Depois na avaliação vou ensinar 42 vezes 5 menos 0. Eu não ensinei isso. Eu não ensinei isso. Então, sim. se eu não ensinei isso, não há lá necessidade. Eu só vejo que alguém que quer entrar na sala de aulas já entrou. Yeah, então, não há necessidade de eu, por exemplo, apertar o aluno até um certo ponto, como se fosse. O aluno não é nosso inimigo. Muito pelo contrário, nós temos a responsabilidade de construir a personalidade do aluno. Não ganhamos nada entrando em choque com o estudante, não ganhamos nada. Porque o estudante sempre será estudante. E eu, enquanto professor, sempre serei professor. É, acho que alguém enviou mensagem. Vamos lá ver. Sim, colega Augusto, pode falar. Levantou a mão. Colega Augusto? Ok. Tá bom, então eu acho que vamos avançar. Agora, falamos muito do professor. Agora precisamos também falar um pouquinho do estudante do ensino superior. O estudante do ensino superior também apresenta consigo certas características. Primeiro elemento é que os estudantes apresentam um perfil diversificado. Vamos encontrar estudante. Eu já, na minha turma, por exemplo, eu tenho vários estudantes que praticamente eu chamo eles de pais. Então, primeiro, vamos encontrar estudantes com uma idade muito avançada, estudantes jovens,
estudantes mais ou menos, vamos encontrar estudantes que já foram estudantes universitários, mas não terminaram aquela formação. Vamos encontrar estudantes que estão a fazer segunda licenciatura. Então, nós vamos encontrar um perfil diversificado de professores, de estudantes. E nós, enquanto professores, ao entrarmos numa sala de aula, é necessário que nós estejamos já preparados. Uma técnica que eu vou falar para vocês, para quem já é professor e quem pensa ser professor, para o primeiro dia na sala de aulas. Primeiro, o estudante do ensino superior gosta de medir capacidades. Mede capacidades, ele olha, esse aqui é bem pequeno, esse aqui é arrogante, esse aqui... Quer dizer, ele já cria uma barreira entre você e ele. E muitos de nós, professores, acabamos pecando nesse dia. Esse é o momento exato que nós precisamos colocar o estudante no seu devido lugar. Mas não precisamos ser arrogantes, é muito simples. O primeiro dia da sala de aulas, normalmente, ele é reservado para um diagnóstico. Conhecendo o perfil dos estudantes, e ele já tem mais ou menos noção das coisas, só precisas fazer para eles 3 perguntas. A primeira pergunta deve ser uma pergunta muito simples, que tens a certeza que eles sabem. Porque eles estão a medir a tua capacidade. Você vai perguntar, eles vão cair na isca, vão responder bem rápido. Depois faça a segunda pergunta. Aquela pergunta é mais ou menos, vão tentar responder, mas não vão estar desconfiados da resposta. Eles vão querer esperar que você confirme ou não, ou confirme a veracidade da resposta ou não. Depois, você lhes faz a última pergunta, que é a mais difícil, que tens a certeza que eles não sabem. Aí, os estudantes vão estar sentados, eles vão entender que nós somos mesmo crianças, nós não sabemos nada e estamos à espera que o professor responda. É ali onde o professor, conforme diz aqueles meninos do 150, deve se esfregar olho, porque brilha. Aí você começa a lhes explicar, a questão é isso, isso, isso. Se fizeres isso, esquece. Nunca o aluno vai se afrontar contigo. Nunca o aluno vai se levantar. Isso esquece mesmo. A partir desse momento, o aluno se coloca no lugar dele e você também estará no teu lugar enquanto professor. Porque em função do perfil diversificado dos estudantes do ensino superior, muitos dos professores, ao se sentirem ameaçados, eles recorrem à arrogância como ferramenta de defesa. Só que a arrogância não resolve, muito pelo contrário, torna os estudantes mais agressivos. E o que acontece? Todos os dias, os estudantes vão medindo capacidade contigo, vão medindo capacidade. E quando começarem a medir capacidade, vão começar a apanhar a tua fragilidade. Você... Yeah. Então, o que é que vai acontecer? Colegas, conseguem me ouvir? Colega, eu acho que eu deixei. Deixei. Já consigo vos ouvir. Consigo ter o feedback aqui a partir do outro. Consigo vos ouvir. Consigo ter o feedback aqui do outro aplicativo. Ok. Eu penso que agora já podemos avançar. Então, eu falava sobre as 3 perguntas. Sim, falava sobre as 3 perguntas que o professor deve fazer em função do perfil diversificado dos estudantes. Uma vez que os estudantes trazem experiências diferentes, trazem ideias. Colegas, é assim. Primeira coisa, na universidade não existem livros específicos para uma determinada disciplina. Essa é uma oportunidade que os professores têm para ensinarem apenas aquilo que eles dominam. Então, os colegas ao entrarem na sala de aulas devem estar firmes e conscientes de que vocês estão a ensinar aquilo que vocês dominam. O que você não domina, esquece.
ou pula, ou faz qualquer coisa dentro do teu programa, porque você tem autonomia de elaborar o teu próprio programa. Se você tem autonomia de elaborar o teu próprio programa, você deve olhar para a disciplina, o que é isso, o que é aquilo, e você, em função da disciplina que você tem, você vai elaborar um programa com os conceitos primordiais, aqueles que você tem maior domínio. Porque em nada adianta, por exemplo, você trazer um conteúdo que você praticamente não domina e depois os estudantes acabam te apanhando pata, porque os estudantes também investigam. Nós vivemos uma situação com um dos colegas numa das instituições onde eu já passei, onde o professor a dar aulas começou a se atrapalhar com os conceitos que ele trazia e os estudantes, afinal de contas, dominavam melhor o conteúdo que ele trazia. Isso aqui é uma vergonha que eu não admito e nem aceito que um professor passe por isso. Será que o professor não preparou, não leu o conteúdo? Se você viu que aquele conteúdo aí você não domina, esquece mesmo. Retira. E outra coisa, caros colegas, durante a nossa ação enquanto professores do ensino superior, nós não perdemos nada se nós dizer que não dominamos esse conteúdo. Não perdemos, muito pelo contrário, nós só acabamos ganhando respeito pelos estudantes. Yeah. Agora, o outro elemento que está relacionado com o perfil ou então a característica do estudante universitário, colega do Mildes, tem a palavra, faz favor. Levantou a mão. Sim, sim, professor. Uhum. Eu fiquei aqui com essa palavra, retirar o conteúdo. E se esse conteúdo faz parte da programação, não seria melhor investigar para dominar ou em vez mesmo de retirar o conteúdo? Qual é a opção certa aqui a aplicar? Sim, claro, por exemplo, a retirada de um determinado conteúdo ou a substituição de um determinado conteúdo que eu não domino, é claro que deve surgir, porque a característica do professor do ensino superior é claro que é a investigação. O professor do ensino superior deve investigar, deve produzir conhecimento, deve desenvolver projetos de investigação científica. Então, a retirada de um determinado conteúdo chega até, por exemplo, na última das hipóteses. E a última das hipóteses, por exemplo, é quando. Consegue me ouvir, né? Ok. A última das hipóteses, por exemplo, é quando eu olho para um determinado conteúdo. Eu já tentei, por exemplo, utilizar todas as formas necessárias e eu não consigo, por exemplo, encontrar solução. Mas é claro que até chegar na última das hipóteses é muito difícil. Por quê? O professor do ensino superior é orientado também a realizar eventos científicos. Então, a minha aula que eu poderia dar na sala pode ser ministrada numa perspectiva de um evento científico. E eu posso realizar, por exemplo, um evento e convidar alguém para poder, por exemplo, discutir esse conteúdo com os meus alunos. Posso realizar isso. Então, a retirada desse conteúdo até um certo ponto, é uma das hipóteses. Porque eu acredito que essa altura também é muito difícil um professor universitário ou um professor, por exemplo, não conseguir perceber um determinado conteúdo que ele vai ministrar num determinado programa, partindo do princípio de que existe inteligência artificial, existe YouTube, existe Google, existe a aprendizagem colaborativa. Então, essas todas as ferramentas, claro, o professor vai conseguir encontrar. Mas agora, quando é que, por exemplo, se chega a retirada de um conteúdo? Quando, por exemplo, eu não encontro uma bibliografia alternativa que pode me ajudar como suporte para eu poder apresentar esse determinado conteúdo. E isso, em muitos casos, acontece, por exemplo, quando se está a desenhar um plano curricular de um determinado curso. Quando se está a desenhar um plano curricular de um determinado curso, normalmente, se vocês, as buscas que se vai fazendo,
você vai encontrar objetivos. O aluno tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que aprender isso. E em função dos objetivos, vocês vão começar a compilar os programas. E ao compilar os programas, por exemplo, mas é um programa numa perspectiva de tipo um alfaiate que está a cozer uma camisa do mesmo tamanho, pensando que as pessoas que vão usar essa camisa também têm o mesmo tamanho. Porque normalmente para que se aprove um determinado curso, tem que ter um plano curricular do curso, e cada disciplina deve ter um programa de disciplina. E esses programas de disciplina, em muitos casos, eles apresentam certos conceitos que muitas das vezes não temos uma bibliografia como tal. Imaginemos que o professor, ou as nossas universidades, nós temos esse hábito. Desenhamos cursos, copiamos uma grelha curricular de Portugal, ou de Brasil, ou qualquer um outro país. Vamos trazer aqui. E o professor, ao receber aquela grelha curricular, porque os cursos do ensino superior são desenhados em função do contexto. E quando nós temos esse hábito, temos mesmo esse hábito. Eu fiz ciência da educação, fiz ensino da psicologia. O meu plano era igual com o do ICED, era igual de tantas outras instituições. Mas depois, no fundo, chegaram à conclusão que nosso plano curricular foi mal desenhado. Mas quem desenhou? São as mesmas pessoas que entenderam que o plano foi muito mal desenhado. Então, nós temos muito esse costume, essa cultura de copiar um plano que já existe, trazer aqui só porque o nome da disciplina é bonito, o nome da temática é bonita, depois entrega ao professor. Professor, está aqui, esse é o plano da disciplina, então o professor tem que dar essa aula. E o professor, no âmbito da sua planificação, não encontra. Mas o que acontece? O professor, ao retirar esse conteúdo, é necessário que ele substitua com um outro conteúdo, relativamente igual ou mais ou menos igual, ou então um conteúdo que vai fazer com que, pelo menos, o estudante, ao terminar a tua disciplina enquanto professor, termina com pelo menos 70% ou 80% de aprendizagem daquela mesma disciplina. Porque uma coisa é séria e certa: nós não aprendemos tudo na universidade. E os nossos professores, eu fico muito preocupado com a forma, sobretudo, em que muitos de nós levamos o ensino no próprio subsistema do ensino superior. Eu fico, pelo menos, muito preocupado, porque o estudante é autônomo até um certo ponto, discute-se muito a autonomia do próprio estudante, mas nós, enquanto professores, não conseguimos criar essa autonomia ao próprio estudante. Quer dizer que, se nós olharmos, por exemplo, para aqueles que são professores do ensino geral, têm maior responsabilidade do que os professores do ensino superior. Desculpa, é arriscado falar isso. É arriscado, mas é, sobretudo, uma das formas que eu tenho de ver as coisas. Primeiro, o professor do ensino geral tem as planificações quinzenais e depois, em muitos casos, os alunos têm as provas ou os exames nacionais. Quer dizer que eu, enquanto professor, tenho a obrigação de ensinar aos estudantes ao mesmo pé de igualdade que os outros estudantes, porque não seria nada bom todos os meus alunos reprovarem em função de uma prova nacional que foi elaborada pelo Ministério e eu sou o professor que me deram aquela disciplina. Quer dizer que a responsabilidade desse professor é tão acrescida, que ele precisa garantir que os alunos aprendam essa disciplina. Já no ensino superior, não acontece isso. No ensino superior, o professor prepara a sua disciplina. É assim, eu estou a falar isso como alguém que vive essa realidade e vê praticamente, o que é que se passa. Mas se nós abrirmos, por exemplo, um debate aceso em torno disso, o que vai se falar são coisas muito bonitas. É tão triste que eu vou vos dizer que eu tive um professor que não conhecia nem sequer a definição da disciplina dele assim em mente. É muito engraçado, e é preocupante, mas é a própria verdade. Eu tive professores que nos davam tanto conteúdo. Eu fiz prova oral, respondi erradamente, mas ele entendeu que estava certo porque eu respondi bem rápido, porque ele tinha que procurar no livro. Então, isso está relacionado com despreparo, sobretudo, de muitos professores do ensino superior. Mas quem vai dar conta desse professor? Ninguém. Por quê? No ensino superior não existe supervisão pedagógica, não existe planificação quinzenal, não existe exames nacionais.
e depois o professor é autônomo. Se o professor é autônomo, ele faz e desfaz na disciplina dele, ninguém fala nada e talvez ninguém vê. E as instituições dão essa autonomia porque é de lei. Então, falando de autonomia, a outra característica dos estudantes do ensino superior é autonomia. Por quê? Porque o que se espera de um estudante do ensino superior é que ele consiga desenvolver iniciativas e também certas responsabilidades pelo aprendizado dele. É isso que se espera. O ideal é praticamente isso. Mas vamos encontrar na motivação dos estudantes, onde alguns estudantes, ou então os próprios estudantes, o interesse deles pelo aprendizado, em muitos casos, é motivado por objetivos pessoais e nós sabemos disso. Só estou a estudar para fazer o quê? Para elevar a minha categoria no serviço. Nós vamos encontrar vários estudantes dessa natureza. E esses estudantes, até um certo ponto, vão constituir um entrave ou impasse para o alcance de certos objetivos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Porque estás a dar aula num estudante que ganha mais do que você, é técnico médio e ainda só quer acrescentar praticamente o salário dele. Então, esses e outros elementos influenciam muito na posição do professor do ensino superior na sala de aula, influenciam muito também. Eles influenciam muito, mas muito também na forma como o professor deve planificar as suas aulas, na forma como o professor deve ministrar as aulas, na forma como o professor deve selecionar os métodos, na forma como o professor deve ou deverá avaliar esses estudantes ou então esses os indivíduos que participam na minha sala de aulas, porque se eu tenho uma sala de aulas com 40 alunos e desses 40 alunos, 30 quase são trabalhadores, e esses trabalhadores só estão a estudar, eles não estão a estudar para ser crítico, não estão a estudar para responder. Quer dizer, toda a teoria de que o estudante tem que ser reflexivo, contribuir para a resolução dos problemas sociais, ele não está a estudar para isso. Ele não te fala que eu não quero ser Aristóteles nem Sócrates. Eu só quero aumentar o meu nível. Eu só quero aumentar a minha patente. Então, dar aulas a esse tipo de aluno também aumenta o nível de responsabilidade ao professor. Por quê? Porque ele deve preparar um tipo de aulas que esses alunos percebem. Sim, ele deve preparar um tipo de aulas. Conseguem me ouvir? Né? Ele deve preparar um tipo de aulas que esses alunos percebem. Deve preparar um tipo de aulas que é ao nível desses estudantes, deve preparar um tipo de aula cujos métodos vão ser adequados à característica dos estudantes, vão ser adequados à característica dos estudantes que eu tenho na minha sala de aulas. Então, o perfil dos estudantes do ensino superior ou dos estudantes que nós teremos na nossa sala vão influenciar como devemos nos posicionar. E vamos ouvir que os estudantes da sala Y são muito indisciplinados. Esses todos os elementos devem contribuir muito, muito no posicionamento do professor. Agora, como é que devemos fazer a gestão das nossas relações ou da nossa relação, da minha relação com os meus estudantes na sala de aulas? Para que nós possamos construir uma aprendizagem efetiva nos nossos estudantes, para que nós possamos engajar mais os estudantes a participarem das nossas aulas, nós devemos basear, dentre vários elementos, devemos basear a nossa relação em 3 elementos principais. Primeiro, respeito mútuo. O respeito
do professor para com o aluno é muito importante, mas muito importante, porque é com base nesse respeito que nós vamos conseguir construir um ambiente de aprendizagem saudável. Se eu for arrogante com o estudante, não espera que o estudante me dê flores. É claro que o estudante vai ser pior do que eu sou para com ele. Mas se eu, por exemplo, oferecer um retorno positivo dentro da minha relação com os meus estudantes, eu estarei a contribuir para a aprendizagem deles e também eu estarei a construir uma boa relação com os meus alunos. Permita-me, só vou só abrir a porta. Alguém está a bater a porta. Professor Felipe? Olá, desculpa. Fui só abrir a porta. Peço desculpa. Sim, chamava por mim. Sim, ficamos sem lhe ouvir durante um tempo. Pensei que o sinal tivesse caído só não, aqui do meu lado. Pedi para abrir uma porta, para abrir a porta. Eu falava sobre a questão de respeitar os nossos estudantes e termos uma boa relação. E por outra, nós devemos saber que no ensino superior nós vamos encontrar praticamente as pessoas, ou nós teremos as futuras pessoas que amanhã, ou são as pessoas que constroem ou que vão construir a futura sociedade que nós teremos. Eu, enquanto professor, entre aspas, naquele momento, eu me encontro numa posição privilegiada, porque o estudante está numa posição desfavorecida, se assim posso dizer. Mas nós estamos enganados quando nós pensamos assim, porque mais do que sermos professores, nós devemos refletir de que nós somos pessoas e as pessoas interagem. As pessoas interagem numa sociedade com outras pessoas. Ok. Nós interagimos numa sociedade com outras pessoas. Eu tenho várias experiências muito tristes. Mas várias experiências muito tristes. Acho que a minha rede caiu. Agora consegue me ouvir, né? Eu tenho experiências. Eu tenho experiências tristes. Experiências tristes, sobretudo com alguns dos meus colegas. Eu me lembro uma vez dessas. Nós tivemos a fazer uma prova e nós tínhamos uma colega que praticamente não carburava mesmo, ela não carburava. E um dos colegas dela, na altura, só que depois ele aprovou, nós entramos mais tarde. Esse colega depois tornou-se professor da instituição e ele sabia praticamente qual é o comportamento da colega X na sala de aulas e sabia todas as fragilidades. Nas provas, a colega coloca cábula no sutiã, coloca cábula no colar, coloca cábula. Quer dizer, ele já sabia porque estudaram juntos. E acontece que a colega já no terceiro ano, coincide que o seu colega dos anos anteriores se tornou praticamente o professor daquela disciplina. E em plena sala de aulas, ele chegou, pegou o colega, chamou a colega fulana, tudo bem? Sim. Me entrega a cábula que você guardou no bolso. Me entrega a cábula. Quer dizer, é errado o estudante trazer cábula, sim. E é uma colega que já tinha uma idade assim, muito avançada. Ele pegou, a colega pegou, entregou.
Ok. Yeah, então, acho que a minha já estava clara. Yeah, então, naquele momento, a colega bloqueou, reprovou naquela disciplina, porque o colega fulano tirou a cábula daqui, tirou a cábula daqui, tirou a cábula de lá. Passado 2 anos, a colega foi nomeada como diretora do gabinete provincial de uma das áreas e chegou o período de distribuição das residências na centralidade. Quem era responsável pela distribuição das residências na centralidade é a mesma colega. Agora, todo mundo fazia pedidos e diziam que não, fulano é que está a resolver a situação. Agora, o grande problema é como é que eu que fiz isso e aquilo para a colega, vou chegar e pedir para que a colega me ajudasse em alguma coisa. Ok, até essa é uma situação que nós não podíamos trazer aqui como exemplo. Porque é claro que ele, enquanto professor, só cumpriu o papel dele. E ela, enquanto estudante, não poderia ter se comportado assim, porque a cábula é claro que é um elemento errado e é proibido, sobretudo, no processo de ensino-aprendizagem. Mas eu trago esse exemplo e nós podemos praticamente colocar esse exemplo numa outra perspectiva. Eu sou professor arrogante, sou armado, sou não sei o quê, sou aquilo, sou que fiz isso, sou mais inteligente, vocês são burros, vocês são daquilo. Quer dizer, eu sou o professor que mais desmotiva os alunos, eu sou, e o professor que mais lhe fala mal na escola. Só que nós nos esquecemos que essa relação que nós construímos com o nosso estudante na sala de aula é uma relação que não termina só na sala de aula. Nós temos o outro lado. Então, se nós acharmos que aqui na sala de aulas, nós somos os pais grandes, nós somos os não sei o que lá, nós podemos e podemos. Só que existe o lá fora, onde essa pessoa também estará numa condição de vantagem. Então, o respeito para com os nossos alunos não nos diminui e nunca nos diminuirá em nada. Muito pelo contrário, quanto mais você respeita o teu estudante te respeita 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais. E a questão do respeito traz consigo a questão do feedback positivo ou então contínuo, onde o professor vai dar um retorno muito positivo ao estudante e o estudante também vai retornar de forma positiva. E ao criar esses elementos todos, contribui para um ambiente de aprendizagem efetiva. E o outro elemento é a questão do ambiente colaborativo. É necessário que o professor incentive a troca de ideias entre os estudantes, porque o processo de ensino-aprendizagem é comunicativo. O que acontece? Caros colegas, deixa eu só mudar a câmera para eu poder também vos ver bem. É o seguinte, é uma questão para nós refletirmos. Os alunos, dentro da relação professor-aluno, ou dentro do processo de ensino-aprendizagem, existe relação professor-aluno e relação aluno-professor e a relação aluno-aluno. Há uma triangulação de comunicação, de interação entre professor e aluno e o próprio aluno. O padrão do processo de ensino-aprendizagem praticamente é esse. Enquanto nós demos aulas, os nossos alunos interagem entre eles. E aqui também a didática está a nos ensinar e nos orientar o quê? De que nós devemos permitir que os estudantes troquem ideia, que os estudantes partilhem ideia, que os estudantes se comuniquem. Porque o processo de ensino-aprendizagem é comunicativo. Então, caros professores, se nós ficamos 1, 2, 3, 4 meses a dar aulas numa turma com um grupo de estudantes de 50, 60 ou 40 alunos, nós estamos a dar aulas e esses alunos se comunicam todos os dias que nós entramos na sala de aulas, é impossível nós impedirmos isso no momento da prova. Então, é necessário que nós, enquanto professores, criemos também alguma estratégia que vão permitir que os nossos alunos se comuniquem pelo menos por 30 segundos
no momento da prova. Eu ainda defendo que é errado, por exemplo, o professor ficar a controlar o aluno do primeiro minuto até aos 90 minutos que a prova dura, sem deixar que o estudante respire. Nós não estaríamos a ajudar o nosso aluno, nós estaríamos a prejudicar, porque nós metemos um aluno a se comunicar durante muito tempo, a aprendizagem desse aluno foi por muito tempo, e no momento da prova nós estamos ali fechar. E eu tenho a certeza que vocês vão concordar comigo. Em muitos momentos nós estudamos e estudamos com os nossos colegas. Para eu entender a resposta ou para eu me lembrar da resposta, só esperava que o colega me falasse um azinho. E quando você bloqueia que o aluno não se comunica com outro estudante, nem que for por 30 segundos, você impede aquele aluno que só precisa do... lembrei. Você acaba logo lembrando a questão. Então, qual é a técnica que se utiliza para permitir que o estudante se comunique? Eu estou a controlar a prova, estou a apertar os estudantes para que não conversem, mas eu invento uma de tirar telefone como se eu tivesse a atender, saio, fico lá fora por 20, 30 segundos, só para permitir que o aluno pelo menos fale com outro alguma coisa para que ele possa se recordar. Por quê? Porque o processo de ensino-aprendizagem é comunicativo. E sendo ele comunicativo, se o aluno foi aprendendo de forma comunicativa, então será muito difícil nós conseguirmos bloquear o aluno até um dado momento e o aluno não conseguir se comunicar. Já são 21 horas e 15 minutos, acho que já estamos a demorar. Agora, planificação do processo de ensino e aprendizagem. Quais são os elementos que se deve ter em conta na planificação do processo de ensino e aprendizagem no subsistema do ensino superior? Está relacionado com a organização do tipo de ensino que nós vamos ministrar. Primeiro, está relacionado com as estratégias didáticas. Por quê? Porque a planificação define de que forma é que os conteúdos serão ministrados. Agora, o segundo elemento está relacionado com as metodologias ativas, que está relacionado com as técnicas de aprendizagem ativa, que colocam o estudante no centro do processo de ensino e aprendizagem. O outro elemento que está relacionado com a organização do processo de ensino e aprendizagem tem que ver com a flexibilidade. O que acontece? A aula que nós vamos ministrar deve estar sujeita a uma determinada... deve estar sujeita à adaptação de acordo ao perfil do estudante. Quer dizer, é uma aula que eu vou ministrar para os estudantes da turma A, B, C, da turma A, B, C ou D, em função das características desses alunos, em função do comportamento, do perfil sociodemográfico desses estudantes. Então, a minha aula deve permitir adaptação. A minha aula deve permitir, por exemplo, se eu chegar na sala de aulas e encontrar uma temática que está a ser discutida pelos alunos e eu entender que os alunos estão preocupados em querer saber sobre essa temática, eu posso muito bem parar com a minha aula, não ministrar essa aula e lhes fazer perceber um determinado conteúdo. Eu devo planificar uma aula na certeza de que se eu for para lá dar conta de que a aula passada não foi muito bem compreendida pelos estudantes, então eu posso, até um certo ponto, recomeçar ou recapitular a aula. Nem que eu perca metade do tempo que eu tenho, eu devo fazer isso, porque o meu objetivo é que os estudantes aprendam. E essa planificação, ela tem um nível. As nossas aulas, as aulas que nós ministramos, elas devem responder a um nível de planificação. Existem 4 níveis de planificação, que é o nível educacional, institucional, curricular e de ensino. O que é um nível educacional? O nível educacional ou político
é um nível que está relacionado com as políticas e as diretrizes do Ministério do Ensino Superior, então, Ministério da Educação. É aquele nível onde vamos encontrar os objetivos macro da educação. O nível educativo ou educacional está relacionado, sobretudo, com os objetivos da educação que estão plasmados na Lei 1716, ou então na Lei de Base do Subsistema de Ensino e Educação. O nível institucional está relacionado com a planificação estratégica das universidades, ou então das faculdades. O que a universidade pensa para um formando que sai da universidade, da instituição deles. Então, a forma de pensar, o produto, o resultado do formando da faculdade de engenharia, de economia, de medicina, de direito, e a política que eles pensam, porque nós somos resultado de uma política institucional, de uma determinada universidade. Então, esse também obedece a um nível de planificação, onde vai se criar o plano de desenvolvimento institucional, onde tem o desenho do futuro aluno que vai sair como formando da nossa instituição. E o penúltimo nível é o nível curricular. O nível curricular está relacionado com a distribuição das disciplinas de um determinado curso. E vamos encontrar o nível mais baixo, que é um dos níveis mais importantes, que está relacionado com o nível de ensino, onde o professor entra. Deixa eu ligar a câmera para vos fazer perceber. De acordo aos níveis de ensino, vamos lá. Os níveis superiores, podemos considerar eles como se fosse Desculpa, professor Felipe. Sim? Professor Felipe. Sim? Estou a ouvir. Eu noto que quando o professor liga a câmera, ouço com muitos cortes, quase que não percebo nada. Consegue me ouvir, professor? Sim, consegui ouvir. Tá bom, então... Professor Felipe? Eu consegui ouvir. Eu aqui do meu lado, noto que quando o professor liga a câmera para si, ouço com muitos cortes mesmo, quase que não percebo nada. Já quando estão os slides expostos, consigo ouvi-lo melhor. Não sei se os outros colegas também estão com esse problema, mas aqui do meu lado é isso que eu noto. A imagem corta muito quando o professor aparece na câmera e quase que não se percebe nada. Eu também, por acaso, estou com a mesma situação. Então acho que está a carregar muito a internet. Penso que deve ser. Então, vamos lá. Deixa. Eu quero terminar esse módulo de forma mais rápida possível. Estamos quase ao meio do módulo. Então, deixa só repetir aqui a explicação que eu estava aqui a dar. Vamos encontrar o nível educacional, institucional, curricular e de ensino. O nível educacional está relacionado com as políticas superiores. O que é essa política? Que tipo de cidadão que o governo quer? Vamos lá, de forma mais prática. O governo de Angola é construído pelo partido político MPLA. E o partido MPLA tem uma perspectiva de cidadão que ele espera que saia do ensino primário, do primeiro ciclo, do segundo, até da universidade. Ele desenhou uma política que o aluno tem que sair naquele perfil. Agora, o nível institucional é baseado no nível educacional. Quer dizer, é a estrutura, a política que se constrói numa determinada universidade ou faculdade, respondendo ao tipo de aluno que eles querem, que a universidade quer que saia da sua instituição. Mas esse objetivo está intrinsecamente ligado aos objetivos educacionais, que são os objetivos de políticas ou diretrizes da educação através dos ministérios do ensino superior ou então através da lei de base do sistema de ensino e educação. Agora, o nível curricular
também encontra-se dentro da própria universidade, que é a forma como são distribuídas as disciplinas dentro dos cursos para responder o quê? Ao objetivo institucional do tipo de cidadão ou do aluno que eles querem que saia na universidade, e esse tipo de aluno vai responder o quê? A política nacional de educação e ensino. Agora, quem operacionaliza na prática esses três níveis é o professor, através do quê? Através do nível de ensino. Qual é a responsabilidade do professor? A partir do nível educacional, institucional e curricular, é como se fosse uma empresa que cose camisolas para um determinado grupo de pessoas, e essas camisolas, todas elas têm o mesmo tamanho. Agora, o professor é o alfaiate que reduz a camisola de acordo ao tamanho da pessoa que vai usar a camisola. Estou a falar de quem? Dos alunos. Então, eu, enquanto professor, é que vou traçar métodos, vou ter as técnicas, vou ter as alternativas metodológicas para que o aluno possa responder a quê? Aquele objetivo. Então, o professor faz a função de um alfaiate que reduz uma camisola para aqueles que são mais fininhos, aumenta um pouquinho de tecido para aqueles que são mais gordos. Para quê? Para que no final de tudo, todos respondam a um único objetivo, que é todos estarem vestidos. Não sei se me faço perceber. Nós sabemos que na planificação, falamos na planificação, falamos que a planificação é uma das ações do professor, e quando o professor está aí na sala de aula, um dos elementos mais importantes que ele deve ter em conta é a planificação. Nós vamos falar sobre os elementos da planificação, ou então os elementos do plano de aulas, mas de forma resumida, a aula apresenta consigo várias estruturas, mas das estruturas que ele apresenta, vários elementos, ele tem consigo três elementos muito importantes. Primeiro, os objetivos. Segundo, a metodologia que eu vou utilizar. E terceiro, a avaliação. Os objetivos que eu pretendo na minha sala de aula, na minha aula, ou na aula que eu vou ministrar com meus estudantes, eles devem ser claros, devem ser realistas e devem estar alinhados com o quê? Com o curso. Eu falava no slide anterior que o professor é o alfaiate que reduz o tamanho, aumenta. Então, é nessa perspectiva. Eu vou traçar os objetivos que estão relacionados com a minha aula, e a minha aula está relacionada com o quê? Com os objetivos do curso. E nada adianta num curso de química, de biologia, eu dar, por exemplo, aula de religião. Não tem sentido. O outro elemento está relacionado com a metodologia. A metodologia é a forma que eu vou abordar os conteúdos que vai permitir com que os estudantes participem, com que os estudantes atinjam aquele objetivo que eu tracei. Se é definir a biologia, claro, eu tenho que utilizar um método que vai permitir com que os estudantes definam, ou vão definir comigo, ou então eu vou definir, eles vão prestar atenção e depois eu vou lhes avaliar para eu ver se na verdade eles entenderam mesmo ou não. E o outro elemento está relacionado com a avaliação. É necessário que o professor tenha critérios de avaliação adequados para permitir medir o progresso dos alunos. E nada adianta eu perguntar aos estudantes o que é a história, como um elemento de avaliação, se eu na minha aula hoje lhes ensinei sobre o que é a biologia. Depois, quando falamos da planificação da ação didática, nós vamos ver que é muito fácil nós criarmos elementos de avaliação. Se o meu objetivo é definir a biologia, o conteúdo é definir a biologia, o método pode ser descritivo ou então expositivo, é claro que quando eu vou lhes avaliar esse objetivo, vou perguntar: entenderam? Sim. O que é a biologia? Eles têm que responder mediante a explicação que eu acabei de dar.
E se eu vir, por exemplo, que os alunos não responderam como deve ser, eu volto a repetir o quê? O mesmo objetivo. E eu vou avançando. Até quando eu terminar a minha aula, durante o processo da minha avaliação contínua, eu já consegui dar conta que eu atingi o objetivo. E eu já poderei, até um certo ponto, fazer a avaliação sumativa. Agora, algumas estratégias de ensino que são utilizadas, que podem ser utilizadas nas nossas aulas enquanto professores. O tradicional, né, que é a aula expositiva, onde a atenção é centrada praticamente 60% no professor, onde o professor vai apresentar o conteúdo de forma estruturada, a biologia é isso, não sei o quê, aqui aconteceu aquilo, em 1992. Quer dizer, essa é uma aula expositiva, mas esse é um método que é muito tradicional. Mas nas nossas aulas, nós podemos passar a utilizar, por exemplo, a aprendizagem baseada em problema, onde nós vamos colocar o estudante a resolver um problema real. Se é numa aula de direito, onde já discutimos os conceitos A, conceito B, sobre julgamento ou coisa parecida, nada melhor do que eu colocar os estudantes, por exemplo, a julgarem um caso, por exemplo. Se já ensinei que o julgamento acontece assim, a estrutura do julgamento é praticamente essa. Então, não perdemos nada se nós pegarmos os nossos alunos, lhes metermos a resolver um problema real. Agora, o outro método que nós podemos utilizar, ou a outra estratégia que nós podemos utilizar, é seminários e discussões. No ensino superior, a aula não é apenas expositiva. Podemos realizar, eu falava quando falamos sobre retirar ou não retirar o conteúdo, nós podemos realizar um seminário, por exemplo. Hoje vamos realizar seminário sobre reações químicas e não sei o que por aí fora, onde cada estudante vai ter que trazer isso, vamos discutir. Então, nós podemos criar uma conferência, um workshop. Também é uma forma, ou é um método de ensinarmos os nossos estudantes. Outras técnicas que nós podemos utilizar também são estudos de caso. Vamos aqui, por exemplo, refletir. O aluno XY tal, ou o cidadão fulano de tal, foi no bairro X, aconteceu isso e aquilo, e depois disso aconteceu isso. Você, enquanto estudante de agronomia, você, enquanto estudante de química, você, enquanto estudante de geografia, como resolverias essa situação, por exemplo? Nós estaríamos a colocar os estudantes numa condição de alguém que deve refletir a realidade em que ele está inserido e trazer uma solução. Nós estamos a construir um estudante numa perspectiva de reflexão, uma perspectiva de cidadão que reflete. A gamificação. A gamificação, isso está muito relacionado, sobretudo, com utilização de jogos. Isso está mais relacionado com tecnologia educativa. É muito raro na nossa realidade. Por exemplo, hoje há instituições que eles têm laboratórios físicos e também têm laboratórios simulados, por exemplo. Hoje em dia existem aplicativos que nós podemos utilizar onde nós conseguimos, por exemplo, simular um pulmão numa mesa. Você liga a câmera, liga o aplicativo, quer dizer, você consegue entrar, ver o tubo digestivo. Nós hoje em dia, por exemplo, conseguimos encontrar aplicativos, quer que seja para telefones, quer seja para computadores, onde nós conseguimos ter um laboratório de química simulado, por exemplo. Nós vamos encontrar laboratórios online, laboratórios offline, nós conseguimos encontrar isso. Mas para que nós possamos identificar esses elementos todos, é necessário que o professor investigue. É necessário que o professor tenha domínio das tecnologias digitais. Outra técnica também que nós podemos utilizar nas nossas aulas, que não só as aulas expositivas, onde o professor
é praticamente o centro do processo de ensino-aprendizagem, é a questão da utilização da multimédia. O professor pode utilizar vídeo do YouTube, por exemplo, um vídeo sobre uma solução, um vídeo sobre alguma coisa relacionada à nossa aula. Então, esse vídeo vamos trazer com um projetor, podemos partilhar no grupo do WhatsApp, os alunos vão assistir o vídeo antes da aula e depois esses alunos virão na sala de aula para que possam refletir ou discutir esse determinado tema. Fora da sala de aula, também podemos, por exemplo, orientar outros tipos de trabalho que vão fazer com que o estudante ainda na mesma linha de pensamento caia no nível de reflexão, no nível de reflexão do contexto social, que é a questão dos trabalhos acadêmicos. Orientar um trabalho acadêmico ao estudante, isso incentiva o estudante a investigar e procurar aprofundar ainda mais o conhecimento sobre uma determinada temática. Vão em cyber, claro que vão em cyber, mas eu posso, por exemplo, utilizar um método que ele não digitaliza o documento, o trabalho, mas ele escreva, por exemplo, um manuscrito, onde cada um tem que falar de uma determinada temática, ele tem que defender isso e aquilo. Então, é uma outra técnica que nós podemos também utilizar para reduzir os conteúdos que nós temos excessivos, que nós só ditamos para que o estudante não reclame tanto. A outra questão também é projetos interdisciplinares. Nós podemos, por exemplo, analisar, olharmos para a nossa disciplina, porque, é claro, alguém entrou? Num determinado curso, as disciplinas que lá fazem parte, elas se interligam. Uma pode ser uma ciência auxiliar da outra disciplina. Por exemplo, da minha disciplina que eu estou a ministrar, eu posso desenvolver um projeto multidisciplinar que vai integrar a minha disciplina com a disciplina do outro colega. Ao fazer isso, nós estamos a levar o aluno a refletir, a ser muito reflexivo e a ser crítico. Outra estratégia que podemos também utilizar fora da sala de aula é leitura complementar. Nós podemos, por exemplo, orientar um determinado tipo de conteúdo aos estudantes para que eles discutam esse conteúdo fora da sala de aula e nos tragam apenas o resultado. É claro, estas aprendizagens todas, se nosso objetivo é garantir a aprendizagem, e estamos a falar muito da avaliação, nós temos que perceber que a avaliação, a partir do seu conceito, que é de medir o nível de conhecimento, essa avaliação também tem os seus níveis. Repito, a avaliação no processo de ensino-aprendizagem tem níveis, ou ele tem uma determinada classificação. Desculpa, no processo de ensino-aprendizagem, nós vamos encontrar 3 tipos de avaliações. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e a avaliação sumativa. Qual é a diferença entre as 3 avaliações? A avaliação diagnóstica, conforme a expressão diz, diagnosticar, é aquela avaliação que o professor deve fazer, é uma obrigação, deve fazer no princípio de uma aula. Para fazer o quê? Para sondar se a aula passada foi entendida e depois sondar o interesse dos estudantes para a nova aula e avaliar se os estudantes estão mesmo prontos para avançar para uma nova aula. A avaliação formativa é aquela avaliação que acontece durante o processo em que eu vou ministrando as aulas. Dúvidas? É uma avaliação. Estou a perguntar para vocês. Dúvidas? Eu estou a procurar saber se vocês entenderam o que eu ensinei. Se você responder, não entendi, é claro que eu tenho que repetir. A avaliação diagnóstica é essa. A avaliação formativa é essa. Depois eu volto a perguntar. Dúvida? Esta pergunta de dúvida e você responde faz parte da avaliação que? Formativa, porque está dentro do processo. Depois vamos encontrar a avaliação sumativa. A avaliação sumativa
é aquela avaliação que é feita no final da aula para poder avaliar se a aula que eu terminei, concluí e fechei foi bem percebida ou não. Agora, esses níveis de avaliação, nós vamos encontrar os professores, alguns professores que dizem que vão, alguns pesquisadores que vão defender que a avaliação diagnóstica não só se enquadra na aula, pode ser enquadrada na unidade, por exemplo, unidade 1. Vamos falar sobre isso. Então, tem uma avaliação formativa. Também pode ser enquadrada, por exemplo, no semestre, mas o que eu quero que vocês percebam é a lógica. O que eu quero que vocês percebam é a lógica dos 3 tipos de avaliação. É diagnóstica, é formativa e somativa. Por exemplo, aquelas provas do professor que tem se feito é uma avaliação formativa, porque ainda está dentro de quê? Do processo. Mas o exame final é uma avaliação sumativa. Por quê? Porque está no final do semestre, do trimestre ou então do ano letivo. Quais são as modalidades de avaliação que nós podemos aplicar durante... Quais são as modalidades de avaliação que nós podemos aplicar durante o nosso processo de avaliação? A tradicional, prova escrita. A prova escrita é uma da avaliação tradicional. A outra avaliação que nós podemos aplicar ao nosso aluno no nível do subsistema do ensino superior é a questão dos trabalhos em grupo. Primeiro, trabalho em grupo, por um lado, reduz o trabalho de avaliação por parte do professor, o volume de trabalhos que o professor tinha que avaliar dos seus estudantes, e por outro lado, o trabalho em grupo também desenvolve as habilidades colaborativas, desenvolve a questão do trabalho em grupo, a cooperação e o aprendizado em grupo. A outra questão, também, um outro elemento que se pode ter também é a questão do portfólio acadêmico, que não é muito usual, porque dá muito trabalho, mas também é uma das formas de avaliação da evolução do estudante. Hoje avaliei o estudante, vou ver até que ponto é que esse aluno se sobressaiu, amanhã vou avaliando e assim sucessivamente. Tecnologias disponíveis para serem utilizadas no subsistema do ensino superior. Primeiro, plataforma de ensino à distância. Hoje, vou já passar essa comunicação aos colegas. Hoje, eu vou dar um trabalho aos colegas para que possam fazer lá dentro da plataforma do Google Meet. Ok. As plataformas digitais, ou as plataformas de ensino à distância, elas existem para serem utilizadas por nós, enquanto professores. Então, nós podemos muito bem utilizar essas plataformas. Claro que tem algumas limitações. Primeiro, muitos de nós professores não utilizamos, não sabemos, não temos noção de utilizar essas plataformas. E, por outro lado, também, os nossos estudantes podem apresentar certa dificuldade na utilização ou então em condições para que eles utilizem essas plataformas. Mas, se nós olharmos, o mínimo dos nossos estudantes do ensino superior é que todos eles tenham um computador ou então um smartphone. Então, com o smartphone, o nosso estudante está em condições de ter, de entrar, por exemplo, numa plataforma de ensino à distância. Podemos até não utilizá-la, por exemplo, olha, estamos aqui e vamos partilhar uma aula. Não, mas o professor, por exemplo, pode pegar os seus alunos, cria uma plataforma, um Google Meet agora, cria uma sala de aula virtual, nesse momento, pede para que os estudantes todos entrem nessa sala de aula virtual e orienta, olha, todos os materiais das aulas eu passaria a disponibilizar lá na plataforma. É uma das formas de utilizar o quê? A plataforma de ensino à distância.
Outra forma, outra tecnologia que os professores do ensino superior devem aprender a utilizar é a inteligência artificial. A inteligência artificial está aí para ser utilizada e nós devemos utilizar, mas desde que saibamos utilizar essa inteligência artificial. Porque se eu sou professor, parte-se do princípio de que eu tenho domínio sobre um determinado tema que eu ensino, ou uma determinada disciplina. Então, se eu tenho domínio sobre uma determinada disciplina, eu não vejo mal algum em utilizar a inteligência artificial, porque boa parte do conteúdo que ele vai me trazer, eu sei, eu já domino. Então, eu posso utilizar inteligência artificial para fazer resumo de uma coisa, posso utilizar inteligência artificial para que ele prepare uma determinada aula sobre um livro que eu vou lhe dar, sobre 4, 5, 6, 7 livros, para que eu, enquanto professor, não tenha um trabalho muito grande em ler 50, 60, 70 livros e preparar uma aula, por exemplo, em uma semana. As plataformas de ensino à distância é quase mesmo que os ambientes virtuais de aprendizagem. Aquela questão de utilização de aplicativos, se sou de biologia, utilizar laboratório de biologia simulado, por exemplo. Então, essas ferramentas todas, nós, enquanto professor do ensino superior, devemos mesmo utilizar. Porque a didática do ensino superior, agora, cada dia que passa, ela também está sendo inovada. Primeiro, por ensino híbrido, que é a combinação entre o ensino presencial e o ensino virtual. Então, se o país já criou a lei que autoriza os cursos de ensino à distância, e quer dizer que nós, enquanto professores, nós, enquanto instituições, devemos nos preparar para a criação de condições para que utilizemos as plataformas virtuais ao nosso favor. Porque nós não vamos esperar mais a Covid. Quer dizer que estamos à espera de segundo Covid-40 ou Covid-30 para nós dar aulas à distância que nós tentamos dar erradamente, mas conseguimos dar. Então, o momento é esse. Nós precisamos inovar a nossa prática. Precisamos utilizar metodologias ativas onde o estudante deve ser o protagonista do seu próprio ensino. Ele deve ser o protagonista, deve procurar. Nós devemos inverter a sala de aula. A sala de aula invertida tem que ser utilizada onde o estudante aprende sozinho e o professor cumpre mesmo o seu papel, que é de mediar o processo de ensino e aprendizagem. Claro, durante essa história toda bonita que nós acabamos de contar, vamos encontrar também alguns desafios, vamos encontrar alguns obstáculos. Primeiro, o engajamento do próprio aluno. Nem todos os alunos têm a mesma motivação que o outro aluno de poder aprender alguma coisa. Por quê? Por conta daquela situação que nós falamos anteriormente, o perfil diversificado de estudantes na sala de aula. Vamos encontrar aluno que só está a estudar porque quer aumentar o grau acadêmico. Vamos encontrar aluno que só está a estudar porque o pai lhe falou vai estudar, traz seu diploma X, vou te arranjar emprego. Vamos encontrar estudantes que querem estudar, vamos encontrar estudantes que querem estudar, mas não têm condições. Então, esse também é um dos obstáculos que talvez poderão ou podem impedir algumas questões que nós podemos implementar nas nossas aulas. O outro elemento está relacionado com a adaptação, às novas tecnologias. Primeiro, nem todos os professores estão preparados para novas tecnologias. Para novas tecnologias. E vamos encontrar também alguns estudantes também com dificuldades de engrenar nas novas tecnologias. O outro desafio é a preparação, formação contínua dos professores. É necessário que os professores vão se atualizando sempre. Só que, infelizmente, nós, enquanto professores, não queremos mais nos atualizar.
Quantos professores vamos encontrar no subsistema do ensino superior já não querem fazer um curso de agregação pedagógica, mesmo que for gratuito, porque eles entendem que ele fez um curso de agregação pedagógica em 1922, por exemplo. Esse também é um dos elementos que constitui como um obstáculo dentro do subsistema do ensino superior. Mas é necessário que nós olhemos também para aquelas que são as perspectivas, porque a evolução... Conseguem me ouvir, colegas? Eu acho que a minha rede caiu, mas vão me ouvir a partir do outro aplicativo. Então, quais são as novas tendências? Onde é que o mundo está nos levar? Primeiro, a personalização da aprendizagem. Hoje em dia, a aprendizagem agora deve ser adaptada às necessidades individuais. A questão da inteligência artificial na educação. Vamos encontrar agora várias ferramentas que otimizam o processo de ensino-aprendizagem, facilitam a aprendizagem. Então, o professor tem consigo várias ferramentas que lhe poderão facilitar, para que consiga atingir os seus objetivos enquanto professor e para que consiga levar os estudantes a uma ferramenta, consiga levar os estudantes a uma aprendizagem efetiva. Sim, colega Carvalho, tem a palavra, tem a bondade. Sim, professor. Boa noite. Sim, boa noite. Muito obrigado. Sim, terei de sair, já estou sem bateria, tá? Já, o telefone já está com 5%. Ah, mas estamos a terminar, faltam apenas Vou já 4 sair da slides, aula. 4 slides. Faltam 4 slides. O outro elemento está relacionado com Comunicar. está relacionado com competências socioemocionais. O ensino agora deve estar voltado às habilidades práticas e emocionais dos estudantes. Em gesto de conclusão, nós devemos ter a noção de que a didática, até um certo ponto, ela impacta de forma direta na qualidade do ensino superior, na qualidade do ensino que nós, enquanto professores, vamos dando. E é necessário termos noção de que a inovação dentro do processo de ensino-aprendizagem deve ser um compromisso do professor. Claro, enfatizando Paulo Freire, educar é transformar vidas. Muito obrigado, caros colegas. Espero que eu tenha sido percebido. Não vou voltar a ligar a câmera, porque se eu voltar a ligar a câmera, parece que o som vai pesar. Então, tenha a palavra, caros colegas. Quem tem uma dúvida. Colegas, dúvidas? Colegas, me deixaram sozinho na sala. Estamos a ouvi-lo, senhor professor. Não, Estado estamos aqui. numa tenho dúvida, a aula dúvida. foi esclarecedora e muito boa. Mas eu quero que você me perguntem mesmo. Eu quero que você me perguntem. Eu assim fico... Será que estão a entender? Me explorem. Tirem todas as dúvidas, experiência de vida. Eu tinha dúvida disso, como é que eu poderia resolver? Me explorem mesmo. Eu gosto que me explorem, me espremem.
Bom, de formas que está sendo dado as aulas, quase que Prof, temos poucas ainda dúvidas temos e poucas perguntas. Mas assim que lermos os documentos a partir de manhã, poderemos formalizar algumas perguntas antes do início da aula a seguir. Então isso ficamos já. Eu vou dar trabalho. Então fazem assim, fiquem atentos com. Sim. Fiquem atentos com a plataforma. Eu vou disponibilizar o conteúdo agora, mas também vou mandar um trabalho, vou orientar um trabalho que os colegas devem fazer. Vou orientar um trabalho que os colegas poderão fazer e vamos poder discutir. Eu penso que a próxima aula poderá ser uma das últimas para eu dar tempo a outro formador e depois eu volto para dar um outro módulo. Tá, né, colegas? Então, sim, professora, sim, vai disponibilizar um trabalho e o trabalho deverá ser apresentado na sexta-feira, no caso? vamos discutir antes da aula. Mas eu só preciso que vocês vão ler alguma Antes coisa da aula, ok. e depois vamos discutir. Só vamos discutir. Sim, colega Micaela, tem a palavra. Muito obrigada, senhor professor. Eu queria só um breve esclarecimento. Bem no início da aula, o professor falou sobre 2 critérios de ensino. Falou sobre o critério lógico, o outro não consegui perceber muito bem. Lógico e psicológico. O que acontece? Critério lógico e psicológico está relacionado com a forma como eu, enquanto professor, preparo a minha aula, né? A forma lógica que eu vou construir a minha aula e a forma psicológica que eu vou ministrando a aula. Por exemplo, se hoje vou falar sobre injeção, vou começar primeiro por definir a injeção. Depois, vou, por exemplo, explicar se existe quantos tipos de injeções: intramuscular, intravenosa, intradérmica, por exemplo, subcutânea, por aí. Depois, é claro que vou ter que descrever cada tipo de injeção. A intradérmica é isso, a subcutânea é isso, a não sei o que lá é isso, a não sei o que lá é isso. Depois de eu explicar, quer dizer, o aluno já sabe o que é injeção, já sabe os tipos de injeção. Vai faltar o quê? Para que serve cada tipo de injeção. A primeira injeção serve para isso, a segunda serve... Opa. Colegas, penso que agora conseguem me ouvir. Eu dizia, vou ensinar... Já consigo ouvir. Quantos tipos de... Vou primeiro definir o que a injeção, porque o aluno é um elemento desconhecido. Se é um elemento desconhecido, então eu preciso fazer esse elemento conhecido. Então eu vou definir. Depois de eu definir a injeção, vou agora, por exemplo, lhe explicar quantos tipos de injeções existem. Vou lhe falar, existe a injeção subcutânea, injeção intradérmica, injeção não sei o que lá. Eu vou explicar tudo isso. Depois disso, eu agora vou ter que lhe explicar, por exemplo, para que serve cada tipo de injeção. A intradérmica serve para isso, a subcutânea serve para isso, a não sei o que lá serve para aquilo. Agora, como eu estou a tratar de uma aula, de um tipo de curso ou disciplina que é prática, vamos ter que ir, por exemplo, na prática. Como é que se aplica a injeção intradérmica? Eu vou explicar na teoria. Intradérmica, por exemplo, acho que é de 0 grau, não sei o que lá, é 90 graus. Os enfermeiros sabem muito bem como é que isso é. Depois de eu explicar isso, eu vou ter que ir, por exemplo, até a prática para poder dizer que não, a intradérmica é assim. Quer dizer, critério lógico e psicológico é a forma que eu construí esse conhecimento. Se observar, por exemplo, essa é uma aula que leva muito tempo, e vai levar muito tempo, claro, mas eu construí essa aula de eu
estou a construir essa aula de uma forma resumida que vai fazer com que o aluno perceba. Porque nós somos apenas mediadores do processo de ensino-aprendizagem. E quando você faz que o aluno perceba o conteúdo nessa perspectiva, primeiro podemos suscitar ao aluno a curiosidade de procurar saber o que é aquilo, como funciona, como também eu te falo que existem 4 tipos de injeções e depois te falo apenas 2. As outras 2 você vai ter que procurar e me explicar como é que funciona. Fiz perceber, né? Alô, colegas. Olá, colegas. Fiquei sozinho. Não, não. Senhor professor, Sim, estou a ouvir. senhor, sim, há uma colega que fez uma pergunta se a tarefa vamos apresentar na sexta-feira ainda não mereceu a resposta. Sim, na sexta-feira eu respondi. Eu disse assim: na sexta-feira vamos discutir. Eu vou colocar o trabalho. Vou colocar o trabalho Sim, sim. na nossa sala virtual. Vou colocar o trabalho e os colegas vão encontrar lá. Nessa altura, se vocês entrarem na sala virtual, vão encontrar já o material. Já publiquei o material de apoio. Já publiquei. Tá, muito obrigado. Está publicado. Então, acho que também todos os alunos já receberam, a partir do vosso e-mail, já receberam a notificação de que esse material de hoje já está publicado. Agora, mais tarde, eu vou publicar. Eu vou poder publicar o trabalho. Então, é uma forma que eu quero que os colegas dominem o Google Meet. Vão lá, veem, por exemplo, como é que está o trabalho. E se puder até, vocês vão responder mesmo lá. Responde mesmo lá nos comentários. Cada um vai dar a sua opinião, o que ele acha. E vamos avaliando também a participação dos colegas em função da sua participação, se assim passa a redundância, na plataforma. Então, colega, penso que já não temos nenhuma dúvida, né? Podemos encerrar com a aula. Sim, colegas, eu perguntava se já não temos nenhuma questão a tratar. Podemos encerrar com a aula? Tá bem, então, caros colegas, muito obrigado por estarem aí. Eu desejo uma ótima noite para vocês. Hoje é quarta-feira. Sexta-feira espero por vocês nas mesmas horas. Vamos discutir. Não sei qual é o tema, mas vamos voltar a discutir. Vou já partilhar daqui a pouco também o tema. E estamos juntos. Tchauzinho.